Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Moraes concede liberdade provisória a 46 presos dos atos de 8 de janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta segunda-feira a liberdade provisória de 46 pessoas detidos pelos atos extremistas de 8 de janeiro. Conforme a decisão, os envolvidos que ainda respondem pelos crimes deverão usar tornozeleira eletrônica. 66 pessoas permanecem presas entre mais de 2.000 detidos. Moraes também validou 38 acordos firmados entre a Procuradoria-Geral da República e indivíduos que estavam na frente dos quartéis, mas não participaram das invasões aos prédios federais. Em dezembro, outros 46 acusados obtiveram liberdade provisória através do Acordo de Não Persecução Penal, que estabelece cláusulas para evitar condenação e prisão. Olha, o que está acontecendo no Supremo neste momento, e a gente tem de cobrar do Gonê, do presidente do Senado, dos outros ministros, porque está acontecendo com a conivência dos demais ministros, todos. A gente tem de cobrar o seguinte: eu tive de mudar já um texto, um dos textos dos encontros dessa viagem pelo passado que eu estou fazendo, porque eu dizia que o momento mais obsceno da história do Supremo tinha sido a expulsão da Olga Prestes. Esse já é o primeiro. Eles conseguiram superar o que eles fizeram em matéria de crueldade com a Olga Prestes. Pelo número de pessoas, sim, pela evidência de que isso não pode acontecer, pelas evidências, e por estarmos, supostamente, num regime democrático. E em nome da democracia. Ali no Getúlio havia um Estado Novo, era uma ditadura. Agora não, é em nome da democracia que se faz isso. Como é que pode você tirar, se você tira alguém da cadeia, ou não há provas, ou não fez o suficiente para ficar... De alguma forma, ele não tem a culpa que era atribuída no momento da prisão. Por que a tornozeleira eletrônica? Antes a gente usava essa expressão, a gente lia nas editorias de polícia, né, o que era, agiu com requintes de crueldade, era o bandido. Sim. Agora é o juiz. E me vem o Moraes dando uma entrevista para a Folha com a conversa que é mais ou menos o seguinte: esse pessoal tem direito a ampla defesa? Nenhuma, não tem acesso ao processo. Tem direito ao julgamento de 11 ministros, 11 carrascos dispostos a condenar qualquer um. O Ministério Público se manifesta, é ignorado. É ignorado. Então é o seguinte: até quando um juiz, um homem só, vai fazer o que quer num país? No começo você compara ao Alienista, do Machado de Assis, e depois você vai procurando o Orwell. E é o seguinte, é mais simples a coisa, tá? É no chamado Juqueri, como a gente dizia, é caso de hospício o que está acontecendo no Brasil. Não tem outra explicação. Não é o preso inocente, continua preso, como lembrou Ana. Não é o preso inocente, né, que me causa pasmo. Aí, é o juiz que age dessa maneira, completamente fora da caixa, e ninguém presta atenção nisso. É demonstração de insanidade. Não é possível manter preso alguém indultado pelo presidente.
Não é possível o Gonê não se manifestar ontem, anteontem, sobre os presos sem prova já reconhecidamente, não há prova do crime. Ou a prova, agora inverteu-se a coisa e o ônus da prova cabe ao acusado. Então é o seguinte, olha, estamos lidando com um caso clínico e de alguma forma isso precisa acabar. Na posse do novo PGR, Lula pede a Gonê que não se submeta a pressões políticas. O presidente prometeu nunca pedir favores pessoais ao novo PGR. Veja o vídeo. A única coisa que eu peço a você, em nome do que você representará daqui para frente na história desse país, é que você só tenha uma preocupação: fazer com que a verdade, e somente a verdade, prevaleça acima de qualquer outro interesse. Da minha parte, eu quero te dizer publicamente, nunca lhe pedirei um favor pessoal. Nunca exercerei sobre o Ministério Público qualquer pressão pessoal para que alguma coisa não seja investigada. A única coisa que eu te peço, não faça o Ministério Público se diminuir diante da expectativa de 200 milhões de brasileiros que acreditam nessa instituição. Seja o mais sincero possível, o mais honesto possível, o mais duro possível, mas ao mesmo tempo o mais justo possível com a sociedade brasileira. Bom, Piotr, vários pontos que a gente pode destacar, tanto da fala de Paulo Gonê quanto de Lula, mas eu queria destacar aqui um pouco a importância de um procurador-geral da República, né, dessa instituição. Nós falamos muito na semana passada sobre a indicação de Flávio Dino para a vaga do STF, mas essa cadeira agora que vai ser ocupada por Paulo Gonê tem uma grande relevância, tem um poder muito grande, né? No STF, por exemplo, um PGR que é ele quem propõe ações que declaram que algo é inconstitucional, por exemplo. Em tese. Em tese. Muito bem. Também pode propor intervenção federal, também pode processar políticos com foro por prerrogativa de função, ou seja, por foro privilegiado. Paulo Gonê, ele que pode ficar no cargo por até 2 anos, né, vai ter decisões muito importantes pela frente, por exemplo, sobre a CPMI do 8 de janeiro, que comentamos muito aqui no programa. Também vai ser responsável por várias ações, por várias investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso na mesa a partir de 24, no gabinete, na gaveta de Paulo Gonê. Paula, vamos lá. Vou pegar a tese do Augusto já. Na Constituição é tudo isso. Aí a pergunta é, do que tem valido a Constituição recentemente? Na opinião do Supremo Tribunal Federal, que se julga no direito de sempre dar a última palavra até as inconstitucionais. Piotr, até pegando o gancho, você comentou sobre qual a posição do novo PGR em relação às prisões, né, do 8 de janeiro. Durante a sabatina na semana passada, na CCJ do Senado, ele não respondeu, né, aquela pergunta quando um senador perguntou a respeito do inquérito do fim do mundo, né, o que ele achava. Ele disse que não poderia se manifestar a respeito do caso concreto. É, né? aquilo que falamos que eles usaram que é um subterfúgio, né, de confundir tese com caso. Exato. Óbvio que ele vai dizer assim, eu não tenho acesso ao caso, eu não posso manifestar. Entendo isso. Mas espera um pouquinho. À luz do direito, à luz do papel da PGR, que ele obviamente sabe qual é, até porque foi indicado e acabou aprovado, vai assumir, aliás, já assumiu. O senhor acredita que o inquérito pode ser sem fim? O senhor acha que isso faz sentido? Ele pode dizer, não, inquérito tem que ter prazo determinado, está na Constituição. Essa é a resposta que os senadores esperavam. Ou qualquer coisa assim. Não, há ilegalidades na prisão. Há arbitrariedades nas decisões do Supremo, quando você, por exemplo, um ministro não atende ao que a PGR diz, dizendo, olha, esse sujeito tem um problema clínico, ou eu não vejo razão para ele permanecer preso, e sequer o ministro, no caso Alexandre de Moraes, responde. A tese é essa. O caso, obviamente, pode ser explícito, mas confundir tese com caso é subterfúgio. Pois é, vamos só revisitar esse trecho de Paulo Gonê durante a sabatina na CCJ do Senado na semana passada. Com relação a esse tema do inquérito das fake news, eu volto a dizer, qualquer menção que eu fizesse, qualquer avaliação que eu fizesse,
seria leviana no sentido de que não conheço o processo na sua inteireza. Não sei quais foram as manifestações que o Procurador-Geral da República expendeu nesse processo. Mas o que eu posso assegurar a Vossa Excelência é de que, se eu merecer o crédito de Vossas Excelências e vier a ser nomeado Procurador-Geral da República, eu pretendo exercer as atribuições do Ministério Público na sua inteireza. Augusto. Olha, nessa linha de raciocínio, não precisa fazer a sabatina. A sabatina é para que a pessoa diga o que pensa sobre várias questões. Então estamos discutindo, essa discussão não se restringe à prisão dos que foram arbitrariamente lá sequestrados e enfiados numa cadeia pelo 8 de dezembro. Estamos discutindo habeas corpus, duração de inquérito, sistema acusatório, pedido de absolvição por parte do Ministério Público, como deve ser recebido. Então ele fugiu da pergunta, o que eu acho muito ruim. Eu já disse aqui, mas eu vou reiterar. Eu tive um irmão que foi decano por muitos anos aí no Ministério Público Paulista, foi um tempão. Ele não entenderia nada se o juiz, com quem ele conversava sempre, castigasse alguém cuja absolvição ele tivesse requerido. Se não encontrou provas, manda para casa. Então ele seria obrigado a responder a seguinte pergunta: ele concorda com a colocação de tornozeleiras eletrônicas em pessoas cuja liberdade ele pediu por falta de provas? Ele tinha que ter respondido. Se ele vai exercer, de acordo com a Constituição, essas tarefas, essa missão, ele tem que começar pela ressurreição do direito do sistema acusatório brasileiro. Está em frangalhos. Acabou. O ministro Moraes, ele ignora ostensivamente o que diz o Ministério Público e a Procuradoria. Ele ignorava, a Procuradoria uma hora apoiava, outra hora não, ficava ali no vai e vem, muito estranho, mas ele nem ouvia, porque se fosse um inquérito, aí estaríamos tratando de um caso. Mas ninguém sabe exatamente quais são os inquéritos conduzidos pelo Alexandre de Moraes e que, portanto, acabam quando terminarem. Sim. Se são 7, se são 10, como é que pode se chegar a essa situação? Não se sabe quantos inquéritos são exatamente conduzidos, se tramitam no momento, do que o próprio ministro chama de a minha vara criminal. Papel que não cabe ao Supremo, que devia estar julgando dúvidas constitucionais e não fazendo o que faz. Augusto, você chamou a atenção que para uma resposta dessa não seria necessário sabatina, né? A gente selecionou um outro trecho de Paulo Gonet, porque o senador da oposição insistiu em relação para saber a posição de Paulo Gonet sobre o inquérito das fake news. Vamos ver o que ele disse, o que ele respondeu. Esse modo de ver, modo de agir, que eu assumo para mim, de apenas agir quando eu posso agir responsavelmente, de apenas agir nos limites das minhas competências, é isso que eu pretendo fazer, se merecer o voto de confiança de Vossas Excelências, sempre me ater aos limites da atuação possível do Ministério Público. Ele dilmou ali nesse momento, Augusto. Olha aqui, então eu vou contar de novo o que dizia um advogado da minha cidade no meio do júri. Era uma frase que provocava profundo impacto e não queria dizer rigorosamente nada. De repente ele falava assim: nem tudo é nada, nem nada é tudo em matéria de principalmente.
A plateia ficava impressionada. Esse aí acabou de dizer, nem tudo é nada, nem nada é tudo, em matéria de principalmente. Augusto, me permita, antes de ouvir a Ana, Ana, me dá só um segundinho. O problema desta, além de todos os elencados aqui, é que eu não consigo entender o que o Gonê pensa do direito. Pronto. Não é, olha, eu vou ser mais gentil com ele. Eu não sei o que ele pensa do direito, das coisas mais elementares, principiológicas do direito. Quer dizer, como é que um sujeito desse é sabatinado, aprovado, com ampla maioria, inclusive, sim, mas eu não sei o que ele pensa do direito. Mas olha, eu perguntaria se... Nem ele se explicou. Se tivesse nesse negócio aí, eu gostaria de vez em quando me dá vontade, né? Eu perguntaria assim, olha aqui, até o Bedel, da mais antiga faculdade de Direito, tinha uma opinião sobre isso. O senhor concorda que não há crime nem pena sem lei anterior que o defina? Deveriam perguntar, porque dizer, muito bem, sobre esse assunto especificamente não posso responder, mas prometo agir de acordo com a Constituição, com o que disse a minha mãe, com o que eu aprendi com as minhas tias, etc, etc. Essa foi a sabatina. E outra notícia na tela. Decisão que proibia a apreensão de adolescente sem flagrante no Rio é derrubada. O desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, anulou a determinação que impedia a apreensão de menores sem flagrante delito nas praias do Rio de Janeiro. Essa decisão original, tomada pela juíza Lísia Maria da Rocha Mesquita, da primeira vara da infância, juventude e do idoso da capital, proibia expressamente a apreensão e condução de adolescentes a instituições de acolhimento, exceto em caso de flagrante ou por ordem jurídica explícita. A nova decisão de Cardoso veio após um recurso apresentado pelo Estado e pelo município do Rio, desafiando a liminar da primeira vara da infância. O presidente do TJRJ destacou que a liminar anterior foi emitida sem ouvir as autoridades estaduais e municipais responsáveis pela Operação Verão. Ele argumentou que a decisão judicial anterior poderia indevidamente interferir no discernimento das autoridades quanto à identificação de situação de vulnerabilidade ou risco social. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.